estudantes da terceira série, nesse vídeo vamos falar sobre crises econômicas mundiais e sobre sua representatividade. Dentro dessas características do que é a chamada crise, é interessante você identificar o que é uma crise econômica e fechar, obviamente, o que podemos falar sobre essa transição em termos de tempos sobre essas crises e a influência mundial. Dentro disso, é importante destacar que a economia é cíclica, ou seja, significa que sempre remete, na atual conjuntura capitalista, a um crescimento da atividade econômica. Dentro desse crescimento, nós vamos poder encontrar problemas oriundos da formatação, da extração, da intensidade das relações comerciais, ou seja, muitas emblemáticas situações. E isso, obviamente, pode gerar algum tipo de problema, que é literalmente a crise. Dentro dessa situação, entendemos como crise quando há uma queda da atividade econômica, ou seja, alguma demanda, ou seja, uma quantidade de consumo diminui, começa, por consequência, a ter uma necessidade maior do lucro das empresas. Essas empresas lucrando menos, lógico, acabam demitindo, as pessoas desempregadas consomem menos e esse consumo menor, logicamente, vai fazer com que haja um processo cíclico e a bola de neve começa a se avolumar. Dentro dessa característica é observar que as crises têm diferentes durações. Nessas durações, nós temos dois nominhos especiais. O primeiro deles é recessão, onde nós vamos ter crises relativamente curtas, normalmente com menos de 3 anos, onde você tem uma retração econômica, mas essa retração econômica é entendida como uma diminuição e que depois vai ser retomada. E outra situação emblemática é a depressão, aí já mais duradoura, passando de 3 a 4 anos, e aí literalmente você não vai ter somente diminuição da produção, você vai ter falência de algumas empresas, o que causa um transtorno muito maior e muito mais generalizado. Para você ter uma dinâmica de entendimento como é que isso procede, sempre tente buscar o conhecimento do produto interno bruto, que é literalmente a demanda da quantidade de recursos e riquezas produzidas. Então, quando você percebe o PIB e entende que ele resulta da ideia, da soma, da equação, da oferta de demanda e a oferta de produto, literalmente você começa a entender que à medida que esse produto interno bruto diminui, você vai ter crise. Algumas crises devem ser levantadas e indicadas como exemplos a serem talvez prevenidos. A primeira delas, a crise de 29, quando, infelizmente, terminada a Primeira Guerra Mundial, Estados Unidos não diminuiu a produção. E essa não diminuição da produção fez com que começasse a sobrar muitos produtos. E esta sobra de produtos fez com que os empresários entrassem em crise. Falências aconteceram, tanto é que a crise de 29 é apelidada como Grande Depressão, indicando que ela passou de 4 anos. Outra crise para lá de legal de ser destacada é a crise de 2008. Nela, diferentemente da produção, que deveria ter sido diminuída, o que aconteceu aqui foi uma questão imobiliária. As pessoas hipotecavam, o que é hipoteca? Colocaram um bem como segurança de pagamento de um empréstimo. Ao invés de hipotecar só num banco para pegar dinheiro, elas hipotecavam no banco A, no banco B, no banco C e no banco D. E aí, no final das contas, para quem vai a casa se não houver pagamento da dívida? Isso instalou-se numa bolha imobiliária. E essa bolha imobiliária fez com que literalmente ficasse visível a dependência econômica que existe dentro do setor financeiro. Isso fez com que novas temáticas econômicas fossem pensadas e cada vez mais houvesse uma necessidade de uma administração bem rígida no sistema de integração monetária entre os países. Dessa forma, estabelecemos uma relação bem legal sobre a dinâmica das crises financeiras. Nesse vídeo falamos sobre as crises financeiras e sobre a sua emblemática mundial. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.